Você sabe a importância da ordem e da harmonia exterior e interior? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez com a palavra do Senhor e pedindo a Ele que possa iluminar os nossos caminhos. Lembro que você que está chegando a primeira vez pode se inscrever, participar conosco, porque sempre estaremos aí meditando a palavra, levando sobretudo esta graça de Deus a alcançar o nosso coração e também alcançar o coração de tantas outras pessoas. Por isso, compartilhe, deixe o seu like, também pode comentar aí para a gente poder acompanhar aquilo que Deus também está comunicando a cada um de vocês. Bom, quero pegar a palavra que está em Gênesis, capítulo 1, do versículo de 1 a 19. Então, vamos dar início aí a uma série de meditações a partir do livro do Gênesis, Então, nós estamos dando muitas vezes uma atenção maior às primeiras leituras, Porque geralmente são conteúdos que não estão tão aí presentes na internet. Você pode encontrar mais com o Evangelho. E é gostoso também caminhar nas Escrituras e perceber como que a palavra de Deus ela vai justamente percorrendo, um itinerário e vai nos mostrando, revelando em tantos aspectos coisas bem práticas da nossa vida. Bom, pegando a palavra diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, e a luz Deus chamou de dia e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento de Deus chamou de céu, e houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: junta-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, que tinham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem sementes segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: faça-se os luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Então aqui nós caminhamos durante os primeiros 4 dias da criação. Em Gênesis nós vamos vendo uma ordem que vai sendo colocada, ou seja, começa todo um plano, ou seja, de Deus, do coração de Deus, que começa a separar. E aí nós vamos ter, por exemplo, o ajuntamento, ali se junta as águas, vem a terra. Ou seja, é como se recolhendo tudo em uma proporção menor de espaço, então dá espaço para que a terra venha à tona. E você vai perceber que justamente quando você tem um monte de coisa, por exemplo, no coração, para dizer uma só das coisas que estão aqui, você ao juntar, a colocar as coisas comuns no mesmo lugar, de uma mesma forma, aquilo vai abrindo espaço, vai permitindo que outras coisas
possam dar a sua beleza, aparecer o seu sentido, né? Então, quando nós estamos, por exemplo, numa ordem de casa e colocamos justamente as coisas no seu lugar, então a mesa, né? Tem uma cadeira cá, outra lá, está espalhada por todos os lugares. De repente, colocamos as cadeiras todas em volta da mesa e você vai observar que começa a criar espaço. Você começa a perceber, a surgir cantos, locais aonde você pode dar um outro brilho, onde aparece outra coisa diferente. E é justamente isso que também vai acontecendo na nossa vida interior. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas fora de uma ordem. E aí o que você observa? Que as pessoas estão percebendo que, de certa forma, há uma ordem. A vida monástica, por exemplo, o que ela começou a perceber? Que ela precisava estabelecer uma ordem entre trabalho e oração, né? São Bento, ele começa observando isso, ele estabelece uma regra, ele estabelece uma ordem aonde os monges fariam também de sua vida, ou seja, da sua entrega, oração e trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a oração servia para parar e para que também o trabalho seja um trabalho de sentido, porque ele é precedido, vamos dizer assim, pela oração. Então, se ora para trabalhar, e ao se trabalhar, trabalha orando, embora o momento anterior é que deu essa característica e deu este sabor, vamos dizer assim, para o trabalho que surgia. O que nós fazemos é muitas vezes uma loucura. Temos na nossa cabeça que temos que rezar, mas não paramos. Estamos trabalhando. Quando estamos trabalhando, estamos pensando em rezar. Quando estamos rezando, estamos pensando em trabalhar. As coisas estão todas misturadas muitas vezes dentro de nós. Nós saímos deste tempo presente e isso hoje, até os pagãos estão entendendo isso. Aquelas pessoas que não têm fé nenhuma compreendem que há uma ordem e que se você estabelece esta ordem dentro de você, esta ordem cria coisas belas. O teu trabalho fica mais criativo, a tua vida de oração fica mais inteira e isso produz frutos no trabalho e o trabalho, munido daquele tempo, começa a encontrar. Porque mesmo que não seja uma pessoa de fé, quando não se tem tempo para uma família, para os relacionamentos, aonde você não separa as coisas, não consegue discernir e por isso muitas vezes ou não tem espaço ou as coisas estão tão misturadas que um parece não estar inteiro. Ou seja, você não vive nem inteiramente o trabalho, nem vive inteiramente o relacionamento, embora, lógico, o teu trabalho existe vários relacionamentos e ali talvez seja o momento que você mais passa com as pessoas, mas você não consegue justamente dar qualidade ao relacionamento que você tem no trabalho, porque em geral também você não dá qualidade àquilo que é o relacionamento que está na tua casa. É preciso criar uma ordem. Para as pessoas que estão passando pelo vício, é muito interessante, porque o vício significa uma desordem interior. Ou seja, eu começo a fazer as coisas de um modo fora da natureza da qual Deus nos criou. Há uma desordem naquilo que era natural em nós. Nós preferimos então a vida de pecado. Por isso, é muito comum que à medida que o pecado comece a habitar em nós, as desordens comecem a aparecer externamente e internamente. Ou seja, uma pessoa que geralmente tem problema na sua afetividade, ela tem problemas também ali na ordem, é muito comum. Ou ela começa, é lógico que também vai muito de personalidade, mas em geral, uma pessoa que está com uma desordem afetiva, sexual, ela tende a expressar essa desordem nas coisas.
Alguns expressam nas coisas, outros nos horários. Ou seja, eu levanto muito tarde, durmo muito tarde. Um dia eu levanto tarde, outro dia eu levanto cedo, um dia eu durmo muito tarde. Não tem ordem as coisas, não tem uma rotina. Começa a sair as coisas. Não estou dizendo que todo mundo que tem essas dificuldades tenha problema na sexualidade ou na afetividade. Estou dizendo que aqueles que têm problemas de afetividade e sexualidade tendem a ter essa mesma dificuldade exterior, porque a harmonia que é vivida dentro é vivida fora. A desarmonia dentro também cria desarmonia fora e vice-versa. Por isso, a ordem faz parte do caminho de Deus e ela precisa ser vivida com os teus horários, com aquilo que você faz, com os seus relacionamentos, com a tua vida de oração, com a tua vida justamente de trabalho. Você vai encontrar um caminho. E às vezes não significa que você vai encontrar, vamos dizer, uma coisa equilibrada para o mundo, mas eu diria assim, dentro de você existe um equilíbrio onde há integridade, ou seja, o santo muitas vezes ele exagera humanamente pensando no nível de trabalho, no nível de oração, no nível de tudo nele é sempre muito intenso. Mas, ao mesmo tempo, há uma integridade. As coisas são claras, as coisas são justamente bem estruturadas dentro dele, bem harmoniosas. Pense um pouquinho sobre isso. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.